Esse aqui é o Steam Deck da Valve, mais especificamente a versão de 64 GB. Na caixa dele vem os manuais, um carregador USB do tipo C de 45 watts e, dentro dessa case de transporte que vem inclusa, tá o aparelho em si. Uma das primeiras impressões que eu tive pegando o Steam Deck é que, para um videogame portátil, esse aqui é meio parrudo, se é que me entendem. Ele é bem maior do que um Nintendo Switch padrão, por exemplo. Mas aí a gente tem que lembrar que ele também é muito mais potente que um Switch. Mas daqui a pouco a gente chega nessa parte da performance. Outra vantagem que esse tamanho a mais traz é na ergonomia. Esse é um aparelho muito mais confortável de se segurar. Pelo menos pra mim, eu achei que ficou muito confortável de usar. Dando uma olhada mais próxima nele, na parte da frente fica a tela Touch LCD de 7 polegadas, com resolução de 1280 por 800 pixels. É equivalente ao HD que a gente tem desde a época do Xbox 360 e do PlayStation 3, mas aqui tá numa proporção mais alta, o 16 por 10, o que eu acho que ficou legal aqui numa questão de aproveitamento de espaço. Você consegue ter uma tela maior sem deixar o aparelho mais largo. HD é uma resolução relativamente baixa hoje em dia, mas para esse tamanho aqui funciona sem se tornar algo gritante, não fica terrível. Bastante gente reclama da qualidade dessa tela e por bons motivos. O brilho não é lá essas coisas e a quantidade de cores que ela é capaz de exibir, assim como o contraste máximo, não são muito altos. Eu me importo? Não. E eu acredito que a maioria das pessoas também não vai. Esses fatores que eu citei fazem com que essa tela não seja tão boa para uso profissional, tipo para correção de cor em fotos ou vídeos ou coisa assim. Mas em que universo alguém vai comprar esse aparelho aqui especificamente para esse tipo de trabalho? Eu acredito que para jogar tá bem ok. Ela não vai ser tão bonita quanto uma tela OLED, AMOLED, por exemplo, mas eu acredito que cumpre o serviço que ela tá ali para fazer, tá bem ok. Nessa parte da frente também temos as alavancas analógicas, os botões, padrão de Xbox, direcional digital, botões de menus, os trackpads, que são tipo aquele negócio de notebook onde você passa o dedo para controlar o ponteiro do mouse, e os alto-falantes. Na parte de cima fica o botão liga-desliga, o LED de carregamento, a entrada USB-C, a saída de ar da ventoinha, a conexão P2, os botões de controle de volume e, é claro, R1, R2, L1, L2. É interessante que os botões na frente são de Xbox, mas os de cima são padrão de PlayStation. Sei lá o que fez eles decidirem ter essa mistura. Na parte de trás temos os botões extras, R4, R5, L4 e L5. A maioria dos jogos não vai usar eles por padrão, mas você consegue mexer nas configurações e usar eles no lugar de qualquer outro botão se quiser. Fazer uma macro, um atalho combinando várias teclas ou remapear para alguns botões da frente, fica bem legal. Na prática, acaba sendo bem útil depois que você se acostuma a lembrar de configurar eles e lembrar que eles estão ali, usar quando tá jogando. Por fim, na parte de baixo fica a entrada do cartão microSD. Seguindo as instruções que vem na caixa, eu pluguei ele na tomada antes de ligar pela primeira vez e comecei a configuração inicial, que é um processo bem simples aqui, é só escolher o idioma, fuso horário, conectar em Wi-Fi e logar na sua conta Steam. A partir daí o negócio se resolve praticamente sozinho. Hoje em dia é meio que chovendo molhado falar isso, mas vale lembrar que o sistema que roda aqui é uma versão de Linux, modificada pela Valve para funcionar melhor nesse formato de videogame. E esse setup inicial aqui é mais tranquilo do que qualquer aparelho Android ou Windows que eu tenha configurado nos últimos anos, que geralmente ficam insistindo para você instalar um monte de aplicativo que você não quer, e às vezes instalam mesmo assim, quando você clica que não quer eles. A Valve realmente facilitou o processo aqui. Chegando na tela inicial do sistema, o que a gente tem é basicamente o Steam Big Picture, esse modo tela cheia da Steam que funciona como uma interface de videogame. O sistema é bem rápido e sem travamentos, e todos os comandos são mapeados para os botões e trackpads, o que tira a necessidade de teclado e mouse aqui. E você também pode simplesmente ir tocando na tela para resolver muita coisa.
Isso tudo é um diferencial em relação aos aparelhos desse estilo que rodam Windows, nos quais você vai ter que lidar com Windows, que sinceramente eu não tenho muita paciência mais. Parece que a ideia para fazer esse produto aqui foi simplificar as coisas. Eles pegaram as vantagens de se jogar no PC, que é a customização das configurações, tanto dos jogos quanto do sistema, e a possibilidade de instalar o que você quiser e usar ele para outras coisas fora jogar. E juntaram isso com as vantagens de um console, que é em grande parte você ligar o aparelho, clicar no jogo e jogar. Não é em 100% dos casos que isso vai funcionar, mas nos casos que funciona, que são muitos, é uma experiência genial. Aí você pode estar se perguntando, tá, mas por que não é sempre que o negócio funciona como deveria? Não quero ser redundante, mas nessa hora a gente tem que lembrar que o sistema aqui é Linux. Uma versão baseada em Arch Linux que a Valve pegou e modificou para rodar aqui. O Linux é um sistema muito menos usado em computadores do que o Windows. Então quando a galera desenvolve um jogo para PC, raramente arruma uma versão que funcione no Linux. E para que eles funcionem aqui, a Valve, a dona da Steam, usa esse Proton, que é basicamente um tradutor que permite esse sistema aqui rodar jogos que não foram feitos para ele. Para mim, essa é uma ideia sensacional, porque ela não requer que as desenvolvedoras façam uma outra versão do jogo que funcione em Linux. Para saber se o jogo que você tem interesse em jogar funciona direito ou não, dá para ir na página dele, pelo modo Big Picture ou pelo Steam Deck mesmo e procurar por esse símbolo aqui, que quer dizer aprovado, ou ir no site ProtonDB e procurar lá pelo jogo. Lá vai ter uma avaliação dizendo em que estado ele tá e geralmente tem comentários da galera que jogou dando mais detalhes. Às vezes dizem como arrumar se teve algum erro ou o que tá acontecendo em tal parte, é bem útil nessa questão. Depois desse monólogo sobre sistemas operacionais, eu acho que a gente pode dar uma olhada na performance. Do que é capaz esse aparelho aqui? Primeiramente, o que tem ali dentro? E ok, falar nome de processador e número de peça não quer dizer nada, a gente quer ver como é que roda o jogo, né? Teve uma pausa de cerca de umas 2 semanas ali entre a primeira parte do vídeo e essa aqui. E nesse tempo eu pude me acostumar mais com o sistema e testar vários jogos. Filmar os jogos rodando na tela dele não me pareceu uma situação ideal para mostrar aqui. Então é hora de usar uma das outras funções dele, que é conectar em um monitor externo, tal qual um videogame de mesa. Você vai precisar de um acessório extra, que não está incluso, né, com a sua compra inicial, que pode ser um adaptador simples, um dongle com várias conexões, ou uma dock, como a própria Valve vende. Mas uma vez que você tiver um desses itens em mãos, o processo é bem rápido. Conecta o adaptador no USB do deck, HDMI no adaptador e a outra ponta do cabo HDMI na televisão, ou monitor, ou o que você quiser. E voilá, temos output de vídeo. Agora é só ligar um controle via Bluetooth ou USB e isso vira um console de mesa. E daí eu consigo captar bonitinho o jogo com a placa de captura. Primeiramente eu quis testar Stardew Valley, que rodou muito bem. Mas não é uma surpresa, isso roda muito bem em celulares antigos até. Era mais uma curiosidade minha pra ver como essa versão ia se comparar com a de Nintendo Switch, que eu joguei bastante. E acaba que as duas são bem próximas, mas eu acho que tá um pouquinho melhor aqui. É a versão de PC, a versão mais completa. Indo pra algo mais recente, eu tentei Biomutant de 2021. Esse jogo é infame por ser chato, e realmente é meio chato, eu zerei ele e posso falar com propriedade. Mas os gráficos dele são até que complexos, então serve pra testar a capacidade aqui. Deu pra rodar ele em 720p no médio, acima dos 40 FPS ali. Mas não era uma experiência tão estável quanto eu gostaria. É um daqueles casos que pode ser interessante travar em uns 30 FPS, só para o negócio não ficar pulando entre taxas de quadros. Na sequência, para testar mesmo o limite aqui, eu abri Cyberpunk 2077, que tá entre os jogos com o sinalzinho verdinho lá que é para rodar bem. Em 720p, na configuração Steam Deck, que o próprio jogo determina, em teoria é a mais otimizada para esse aparelho, e é basicamente colocar tudo no mínimo, o jogo estava rodando também acima dos 30 quadros ali. Para um jogo de primeira pessoa, eu normalmente ia preferir uns 60 FPS, mas assim, tá bem jogável aqui, e eu joguei um bom tanto de Cyberpunk dessa maneira.
Mad Max, que é um jogo mais antigo e conhecido por ser bem otimizado, rodou a 60 FPS com tudo no alto em 720p. Até sobrou uma porcentagem de GPU ali que me diz que dava pra jogar em 1080p com os gráficos no médio. Witcher 3, o melhor RPG de todos os tempos, rodou acima dos 30 FPS ali na pré-definição Steam Deck, que também deixa praticamente tudo no baixo. Eu zerei a versão de Switch desse jogo e posso afirmar que com convicção que tá muito melhor aqui no deck. Ele não só roda com mais quadros, como as texturas estão melhores, a resolução tá maior, é uma outra conversa isso aqui. Por último, Uncharted 4, que é um jogo de 2016, mas veio para PC agora em 2022. E eu tenho que dizer que ele veio meio pesadinho, hein? Eu coloquei ele com tudo no mínimo em 800p e deu para jogar ali perto dos 30 FPS. Não é super estável, mas tá ok. Esse jogo tem uns probleminhas de otimização ali que até no PC, mesmo com a placa dedicada, tava meio difícil. O armazenamento nesse modelo aqui, como eu comentei antes, é de só 64 GB, e essa quantidade não vai dar para muita coisa. Tipo, uma meia dúzia de jogos indies ali já vão encher esse armazenamento interno. E se for para jogo grande mesmo, muitos deles vão ocupar ali entre 50 e 150 GB. Então num primeiro momento tem coisa que você nem vai poder jogar aqui, porque não tem como instalar, não tem espaço. Dessa maneira, uma das primeiras coisas que eu recomendo fazer, caso você compre um desses, é pegar também um cartão SD. Eu tô usando um de 512 GB da SanDisk e tá indo legal. Ele não é tão rápido quanto um armazenamento interno seria, um SSD propriamente dito, mas dá pro gasto. Só você não instalar jogos gigantescos, sei lá. Se for colocar Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6 e Baldur's Gate, o cartão de meio tera já não cabe tudo, provavelmente. Você tem a opção de desmontar ele e trocar o armazenamento interno para algo com mais capacidade. Até que não é um processo tão complicado e tem um monte de tutorial por aí ensinando a fazer isso. Mas eu não quis ainda fazer isso por dois motivos principais. Um, preguiça. E dois, porque os SSDs compatíveis com ele, do tipo 2230, são mais caros do que os equivalentes de outro formato. Então é tipo, é uma nota um SSD novo para esse aparelho aqui. Para não dizer que eu não citei, ele também tem um modo desktop, no qual ele vira basicamente um computador rodando Arch Linux, com essa interface aqui que é o QDE Plasma, se eu não me engano, não tenho certeza agora, eu não sou um conhecedor. Desse jeito aqui dá para usar o navegador de internet, instalar os aplicativos que você quiser, compatíveis, né? Editar textos, imagens e até vídeos, se você tiver o empenho, além de assistir vídeo, filme, série, o que você faria num computador normal. Para falar da bateria dele, ela é um dos pontos fracos desse aparelho. O mais gritante até então, para falar a verdade. Porque em jogos mais pesados, você vai ter coisa de 1h30 de uso para uma carga completa. Dá para mexer nas configurações, travar em 30 FPS, diminuir o máximo de energia do processador, sabe, diminuir a resolução do jogo, um monte de coisinha ali. Daí você consegue esticar essa 1h a 1h30 para 2 horas a 2h30. Mas ainda tá longe do que um Switch consegue fazer, por exemplo. Em casa, estando perto de uma tomada, eu não acho que seja um problema essa duração de bateria. Tipo, você tá do lado do sofá, vai lá, pluga ele, e o carregador tem um cabo mais ou menos comprido, você usa ele carregando, não é um problema. Mas se você for levar ele para algum outro lugar, tem que ficar esperto. Daí você pode, sei lá, levar um carregador portátil potente, ficar procurando tomadas ali onde possa plugar ele, ou cuidar e só jogar jogos que gastem pouca bateria. Se for só jogar Shovel Knight, Stardew Valley, sei lá, A Lenda do Herói, jogos indie, gráficos 2D, aí vai por umas 6 horas de bateria, aí você tá mais tranquilo, sabe? No geral, o Steam Deck tem sido uma experiência bem positiva até então. Eu tô podendo rejogar vários jogos muito bons que eu já tinha até esquecido. É também uma das primeiras vezes que eu uso Linux, e a primeira na qual eu consigo usar ele direito, já que nas vezes anteriores sempre chegava algum momento que dava um erro, uma limitação, e daí eu simplesmente bricava pra tinha que formatar o negócio. E acabava instalando o Windows de volta por costume mesmo.
Eu espero voltar a comentar sobre esse aparelho num futuro próximo, conforme novas funções são adicionadas, ou conforme a Valve anuncia um modelo novo. E é isso que eu tenho pra falar por hoje. Eu vou ficando por aqui, e até mais.